Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes decidiu reabrir o inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso é o suposto interferência na Polícia Federal, uma acusação que surgiu em 2020, quando Sérgio Moro deixou o governo. Apesar de a própria Polícia Federal ter concluído, mais de uma vez, que não houve nenhuma interferência indevida, Moraes quer reavaliar tudo novamente para tentar encontrar provas. Isso não é apenas uma investigação. Para muitos, é mais uma etapa de uma perseguição política que já dura anos. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade sem filtro. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. 2020 e 2021. Sérgio Moro deixa o governo Bolsonaro e acusa o presidente de interferir na Polícia Federal, especialmente na troca do comando da corporação. Após 2021, a própria Polícia Federal investiga e conclui que não houve interferência indevida por parte de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pede o arquivamento da investigação por falta de provas. Recentemente, Alexandre de Moraes determina a reabertura e reavaliação do inquérito para buscar novas provas, mesmo com as conclusões anteriores da PF. Atualidade: a PF reforça mais uma vez que não há elementos que justifiquem imputações penais contra Bolsonaro, e o caso segue para nova análise da PGR. O que está acontecendo é claro. Mesmo depois de a PF ter investigado e concluído que não houve crime, e mesmo depois da PGR ter pedido o arquivamento, Alexandre de Moraes insiste em manter o inquérito vivo. Vamos falar sobre a acusação inicial. Sérgio Moro alegou que Bolsonaro queria interferir na PF, principalmente na troca do diretor-geral. Mas é importante lembrar um ponto constitucional básico. O presidente da República tem o direito legítimo de nomear e exonerar o diretor da Polícia Federal. Isso não configura interferência ilegal, é uma prerrogativa do cargo. A própria Polícia Federal, em investigações realizadas tanto no governo Bolsonaro quanto agora no governo Lula, chegou à mesma conclusão: não existem provas de interferência indevida. Mesmo assim, Moraes decidiu reabrir o caso. Por quê? O objetivo parece ser manter Bolsonaro sob constante pressão judicial para desgastar sua imagem e sua base política. Outro inquérito que merece ser lembrado é o das fake news, também conduzido por Alexandre de Moraes desde 2019. Até hoje, após anos de investigação, não foram encontradas bases sólidas para as acusações contra aliados de Bolsonaro. Mesmo assim, o inquérito serviu de base para diversas medidas cautelares, censura e restrições que muitos consideram excessivas e inconstitucionais. A preocupação vai além de um único caso. Isso gera uma inquietação legítima sobre o equilíbrio entre os poderes no Brasil. A reação do público também é importante. Em vez de enfraquecer Bolsonaro, essa perseguição constante parece estar fortalecendo sua imagem perante grande parte da população. Muitos eleitores veem nessas investigações repetidas sem provas uma tentativa de lawfare, o uso do judiciário como arma política. Um detalhe que merece atenção especial é o crescente isolamento de Alexandre de Moraes dentro do próprio sistema. Aliados que antes o defendiam incondicionalmente agora começam a se afastar ou ficam em silêncio estratégico. Isso indica que o caso Master pode ter sido o ponto de inflexão que acelerou o desgaste da imagem do ministro. Outro aspecto preocupante é a forma como Moraes vem conduzindo seus inquéritos. Desde 2019, ele acumula decisões controversas que vão desde censura a jornalistas até perseguição a opositores políticos. Muitos juristas consideram que essas ações extrapolam os limites constitucionais e representam um perigo real para o Estado de Direito. Além disso, a tentativa de Lula de manter um discurso ambíguo, chamando Moraes de companheiro, ao mesmo tempo em que cobra explicações, revela o dilema do governo. Lula precisa preservar sua própria imagem e não pode ser visto como defensor de um ministro cada vez mais tóxico para a opinião pública. Por fim, é importante destacar que a opinião pública brasileira está cada vez mais atenta a esses movimentos. O que antes era aceito como defesa da democracia, agora é questionado como abuso de poder e possível corrupção. Essa mudança de percepção pode ter consequências profundas, tanto para Moraes quanto para o próprio governo Lula. A estratégia parece ser clara: manter Bolsonaro permanentemente sob investigação para que ele nunca consiga voltar ao centro do debate político com tranquilidade.
Enquanto isso, o ex-presidente continua com forte apoio popular e cada nova tentativa de incriminá-lo sem provas só aumenta a percepção de perseguição. Essa insistência em reabrir casos já arquivados ou concluídos sem provas gera uma pergunta incômoda. Trata-se de busca pela verdade ou de manutenção de pressão política sobre um adversário? É preciso também refletir sobre o impacto dessa conduta no próprio Supremo Tribunal Federal. Quando um ministro usa seu poder para reabrir inquéritos que já foram exaustivamente investigados e arquivados, ele não só desgasta a imagem do investigado, mas também compromete a credibilidade da própria instituição. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, corre o risco de ser visto cada vez mais como um ator político parcial. Outro ponto que não pode ser ignorado é o efeito colateral dessa perseguição. Quanto mais inquéritos são abertos sem provas concretas, mais a narrativa de perseguição política ganha força entre os apoiadores de Bolsonaro. Em vez de enfraquecer o ex-presidente, essas ações parecem estar consolidando sua base e transformando-o em uma espécie de símbolo de resistência contra o sistema. Além disso, a forma como o inquérito das fake news foi conduzido desde 2019 serve como exemplo clássico dessa estratégia. Medidas cautelares foram tomadas, contas foram bloqueadas, jornalistas foram censurados, tudo com base em um inquérito que, até hoje, não apresentou provas robustas contra os principais alvos. Isso levanta uma questão fundamental. Até que ponto o judiciário pode atuar preventivamente sem ferir direitos fundamentais? Não podemos esquecer que o direito presidencial de nomear e exonerar o diretor da PF é expresso na Constituição. Transformar essa prerrogativa em suposta interferência, sem provas concretas de abuso de poder, é um exercício perigoso, que pode ser usado contra qualquer presidente futuro, independentemente de sua orientação política. Por outro lado, a insistência de Moraes em manter esses inquéritos abertos, mesmo contra o parecer técnico da PF e da PGR, gera um clima de insegurança jurídica. Quando o próprio investigador ignora conclusões técnicas repetidas, o risco de arbitrariedade aumenta significativamente. Essa dinâmica também afeta a imagem internacional do Brasil. Países que observam de fora veem um judiciário que parece atuar de forma seletiva, o que pode comprometer a percepção de independência dos poderes e afetar até mesmo investimentos e relações diplomáticas. A estratégia parece ser clara: manter Bolsonaro permanentemente sob investigação, para que ele nunca consiga voltar ao centro do debate político com tranquilidade. Enquanto isso, o ex-presidente continua com forte apoio popular, e cada nova tentativa de incriminá-lo sem provas só aumenta a percepção de perseguição. E você, o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal Visão Política e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.